Otávio, eu não posso trabalhar, mas eu só tenho o atestado do fisioterapeuta. O INSS aceita? Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou explicar para você como funciona os atestados para perícia do INSS. Vem comigo! Uma dúvida bem frequente que chega no escritório é que o pessoal pergunta muitas vezes: olha, Otávio, o atestado do fisioterapeuta ou outros profissionais da saúde que não sejam médicos, se esses atestados, esses documentos são válidos para a perícia, para o perito do INSS. Uma decisão relativamente recente do STJ diz que sim, são válidos, mas com algumas restrições, e é justamente isso que a gente vai ver hoje. Antes de mais nada, já aproveito para convidar você, se você gosta do tema direito previdenciário internacional, que a gente trata muitas vezes aqui no canal, convido você para se inscrever, para curtir o vídeo, para compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu penso que ele pode ser bem útil, é pelo menos uma questão muito frequente aqui no escritório. Mas antes de mais nada, para quem não está habituado, para definir rapidinho auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o auxílio-doença, na verdade, ele se chama hoje auxílio por incapacidade temporária, ele, como o nome sugere, ele vai ser devido para aquela pessoa que ela está doente por prazo determinado, ou seja, o médico vai lá e sugere 6 meses, então a pessoa ela vai voltar, ela não está incapacitada para sempre, porque se ela tiver incapacitada para sempre, para o resto da vida, então esse benefício vai ser de aposentadoria por invalidez ou benefício por incapacidade permanente, que é o nome atual desse tipo de benefício. A questão é como provar que a pessoa está permanentemente ou temporariamente incapaz. O ponto-chave, penso eu, nesse tipo de caso é comprovar a diferença entre doença e incapacidade. Tá? Porque uma coisa é eu estar doente, muitas vezes eu estou doente, só que eu consigo trabalhar. Outras vezes essa doença ela me incapacita para o trabalho e é aí que começa o problema. Porque muitas vezes a pessoa vai pedir uma perícia para o INSS e o médico do INSS, o perito, ele não tem muita dúvida. Olha, essa pessoa está doente. Só que até onde essa doença vai atrapalhar a vida laboral, o serviço habitual dessa pessoa. Por isso que eu sempre aconselho a pessoa já na perícia do INSS, se não for possível, pelo menos no processo judicial, que leve toda a documentação médica. O que quer dizer isso? Leva atestado, leva receituário, leva prontuário médico. Prontuário é o seu histórico médico, então é importantíssimo, principalmente para doenças, por exemplo, que envolvam psiquiatra, alguma doença desse tipo, porque daí não tem exame, daí o histórico da pessoa é ainda mais importante, além, é claro, de exames médicos. Só que todos esses documentos que eu citei para vocês são emitidos por médicos. Então a questão é, se tiver outro documento, ele vai valer ou não? Então essa decisão do STJ foi de 2022, o STJ é uma espécie de terceira instância. No Brasil eles acabaram revendo o posicionamento deles. O que significa isso? Eles entendiam, os ministros ali, que são os juízes desse tribunal, eles entendiam que não podia uma coisa e daí depois eles reviram em 2022, eles mudaram de ideia. Então, a partir de então, para eles, o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, eles podem diagnosticar doenças, prescrever tratamentos e dar alta terapêutica. Então, isso muda bastante coisa. Até para quem se interessa bastante sobre o tema, pelo tema, eu estou deixando o link dessa decisão na descrição, porque aqui o vídeo é bem resumido, eu sempre tento, quem já acompanha o canal, eu sempre tento falar de uma maneira mais coloquial, mais tranquila para todo mundo entender, mas quem é profissional da área, ou quem está curioso, pode ler a decisão, e daí ela é bem mais extensa, fala em termos técnicos e tal, e ela é bem mais detalhada. Ok, mas por que isso é tão importante, talvez você esteja se perguntando? Bom, na verdade, essa documentação, a partir de então, essa documentação de todos os profissionais da saúde passam a ser importante, devem ser consideradas eventualmente numa perícia. Mas isso vai substituir a medicação médica? A medicação médica não. Isso vai substituir a documentação médica, um atestado médico, por exemplo? Eu digo não, não vai substituir. E daí talvez você também se pergunte, olha, então se não vai substituir, por que é tão importante? Bom, sempre que a gente fala do nosso Brasilzão ele é muito grande, então eu sempre digo que a gente tem diversas realidades. Muitas vezes a pessoa tem perto de casa um posto, um hospital público que funciona muito bem. Isso aí, às vezes o pessoal sempre fala a saúde pública é ruim e tal, mas não, tem muitos lugares que ela funciona muito bem, ela está muito bem equipada, então a pessoa acaba tendo uma facilidade de consultar com um médico.
Só que em outras vezes, a pessoa, dependendo da região do Brasil, a pessoa não tem essa facilidade, aí é que está o problema, porque muitas vezes é mais fácil para essa pessoa consultar, por exemplo, com um fisioterapeuta. Então esse fisioterapeuta ele não vai substituir o médico, o fisioterapeuta ele não vai indicar uma cirurgia, ele não vai indicar um tratamento com remédio, ele não pode receitar, isso é uma atividade exclusiva do médico. Só que às vezes a pessoa está com um atestado um pouco defasado e esse fisioterapeuta está acompanhando ali o tratamento e ele pode prescrever ali, colocar as observações, olha, essa pessoa ela fez tantas sessões de fisioterapia, o desenvolvimento dela está sendo assim e assim, ela está evoluindo bem ou não está evoluindo bem e pode colocar a opinião dele. Então isso, a partir do momento que o médico do INSS, o perito do INSS deve levar isso em consideração, acredita em mim, ajuda bastante. E qual seria o ideal, o mundo perfeito, né? Olha, eu sempre digo no pessoal que chega aqui no escritório, meus clientes e tal, sempre que possível eu digo para eles trazerem toda a documentação relativa a profissionais da área da saúde. Se a pessoa tem atestado, como eu falei, prontuário, receita, exame, tem um atestado, uma declaração, um laudo do fisioterapeuta, por exemplo, ou de alguém acupunturista, por exemplo, isso ajuda bastante. Então, essa documentação, na verdade, ela vai complementar a documentação do médico. Então, se você quer segurar, está nessa situação e olha, tem toda a documentação, leva toda a documentação. Leva, não há problema. Se você está fazendo hidroginástica, alguma coisa, eu particularmente gosto sempre de juntar isso nos processos em que eu estou, enfim, defendendo meus clientes, porque se a pessoa está fazendo hidroginástica, normalmente é um médico, um fisioterapeuta, enfim, alguém indicou. E isso vai mostrar para o médico, para o perito do INSS ou para o perito do juiz, se a gente for para a justiça, que a pessoa está buscando um tratamento, que ela não está em casa esperando ali uma luz divina para ficar boa e olha, agora eu vou voltar a trabalhar. Então, embora a lei não diga que a pessoa tenha que procurar um tratamento e tal, não esteja explícito isso na lei, a meu ver, na minha opinião, se você tem a documentação, é importante demonstrar, olha, além de tudo, eu estou fazendo todos os tratamentos que todos os profissionais da saúde indicaram e mesmo assim eu ainda não tive uma recuperação. Então vai ficar uma documentação mais robusta, mais forte e fica mais fácil para convencer e para conseguir uma perícia. Então, resumindo, se você leve toda a documentação médica para a perícia, leva tudo, tá? Ou junta tudo, se você fizer pelo 135, vai lá e junta pelo 135, não pelo meu INSS, se você fizer ali online, junta tudo, já junta toda a sua documentação médica para não ter erro, tá? Tudo que você tiver, a meu ver, vai ajudar o convencimento do perito. E, poxa, tá, mas o perito nunca olha e tal, já ouvi isso várias vezes, mas também tem muitos peritos que são bons no INSS e se o perito do INSS negar e o seu médico particular, ou enfim, algum profissional da saúde disser que você não pode trabalhar, então essa documentação já vai lhe ajudar no processo judicial. Agora, se você tem um atestado antigo e você eventualmente, olha, não consegue uma consulta com seu médico porque a próxima consulta é daqui a um ano e tal, então nesse caso leve, capriche, vá no seu fisioterapeuta ou algum profissional da saúde que esteja tratando da sua doença, que esteja cuidando de você e leve toda essa documentação que vai sim lhe ajudar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu tentei fazer algo bem objetivo, porque às vezes a gente começa a falar um pouco aqui, se empolga e tal, mas eu tentei fazer algo bem objetivo para que vocês entendam a importância de levar toda a documentação médica, certo? Essa decisão do STJ, se você contratar um advogado, contrate um advogado especialista, eu sempre digo isso, mas se você contratar um profissional da sua confiança que estude a matéria e tal, ele vai saber trabalhar com essa decisão do STJ, ele vai saber fazer com que essa decisão do STJ, olha, a pessoa não tem tanto documento do médico, mas é porque ela não conseguiu consulta, então, mas ela tem muitos documentos de outros profissionais da área da saúde, então isso vai ajudar bastante. Novamente, convido você para curtir o vídeo, para se inscrever no canal, para ficar sempre ligado e deixe nos comentários se você gostou, se você não gostou, enfim, sua opinião é sempre importante para a gente e eu espero ver você na próxima semana. Um grande abraço!